Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua mente, o seu coração nesse dia. Deus deseja falar com você nesse dia a respeito de culpa, perdão e graça. O cristão verdadeiro tem uma marca, um desejo profundo que é o de caminhar em retidão. Mas muitas vezes nós caímos na cilada de inverter os papéis e a ordem das coisas, e isso nos afasta da verdadeira paz e do refrigério que há em Jesus Cristo. Em Marcos, capítulo 2, verso 15, diz assim: Durante uma refeição, na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e os seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram os fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e com pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. O verdadeiro evangelho nunca foi para pessoas perfeitas. E a verdade é que no começo da nossa caminhada, nós nos apegamos muito a essa promessa, mas quando começamos a crescer na fé, nos esquecemos disso. Quando Jesus caminhou entre nós nessa terra, seu maior embate não foi com os pecadores, mas foi justamente com aqueles que se achavam perfeitos demais e exigiam perfeição do povo. Desde o início do seu ministério, Jesus encontrou pessoas que estavam assoladas, esmagadas pelos altos níveis de cobrança, o peso da lei e a falta da graça. Uma graça que fosse capaz de mover os corações para uma verdadeira transformação, para um verdadeiro arrependimento. Todos viviam de aparência e quem não aparentava ficava de fora. Nesse episódio, Jesus desfrutava de um tempo de comunhão com aqueles que desejavam ouvi-lo, mas este povo era considerado inadequado. Eles eram de fato pecadores, aqueles cuja vida era imperfeita demais, reprovados aos olhos da lei, mas a graça os alcançou e escolheu ficar e olhar para eles e ouvi-los quando qualquer outro se envergonharia de ser visto ali. Então, naquela noite, na mesma rapidez com que a graça se manifestou, os acusadores chegaram. Os fariseus, com seus questionamentos, suas acusações e uma lista enorme de dívidas espirituais que aquelas pessoas deveriam arcar. De fato, havia muito a ser mudado. Seria necessário um longo tempo de caminhada para que eles atingissem altos níveis de santidade e intimidade com o Pai. Mas o que aqueles fariseus não entendiam é que a graça havia chegado, o amor de Deus estava ali, personificado em Jesus. Isso é graça, e graça não é troféu. A graça não é um prêmio que nós alcançamos quando chegamos no final da corrida em direção à santidade. A graça é o que nos auxilia e nos habilita a chegar no final da jornada, e é por isso que ela não está refém da nossa perfeição. Jesus nos chamou justamente por sermos pecadores, porque aquele que pensa ser justo aos seus próprios olhos jamais será capaz de compreender e de aceitar o fato de que precisa de um Salvador. A pergunta é: quantas vezes você já repetiu esse versículo? Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Quando vamos falar de Jesus para alguém que não conhece o Evangelho ou está desviado, nós amamos anunciar essa verdade, mas quando diz respeito a nós, é tão difícil se apoderar dela. Talvez hoje você esteja cansado, cansada e nem sabe o porquê. Ou está afligido não por fariseus como naquela ocasião, mas pela sua própria mente perfeccionista, o seu coração enganoso que ainda busca a justiça própria o tempo todo.
Talvez sejam as pessoas que te cercam e que têm sido usadas pelo inimigo, pelas trevas, para te afastar dessa sublime verdade. A graça nunca será um prêmio. A presença de Jesus, o seu olhar, o seu amor, o amor que Ele tem pela sua vida, os milagres que Ele deseja realizar, a provisão, nada disso é um prêmio. É graça. Hoje Deus deseja te lembrar disso. Eu vim justamente porque você é pecador e por isso você precisa de mim, diz o Senhor. Então, desista de ser perfeito se você faz isso na intenção de alcançar a Deus, mas aceite a graça de compreender que nunca vamos merecer nada por nós mesmos. É claro que a busca pela santidade é o nosso alvo todos os dias, em todo o tempo, mas pelo motivo certo, que é simplesmente responder ao amor, à salvação e à graça que nós já recebemos. Tudo que Deus realiza em nós e através de nós está completamente fora dos nossos méritos pessoais. Lembre-se que a sua justiça está escondida em Cristo e ainda que você passe um dia sem pecar, uma semana sem pecar, isso nada servirá sem compreender e sem reconhecer que o caminho até esse lugar de santidade é Cristo. Mova-se pela graça, aceite-a, desfrute dela e você verá a santidade, o perdão, o arrependimento e a unção transbordar em sua vida de uma maneira surpreendente. E se você deseja viver essa realidade, ore comigo nesse momento. Ó Deus, nesta hora nós nos colocamos em Tua presença e Te agradecemos porque tudo é graça e nada vem de nós. Te agradecemos, Senhor, porque se de fato viesse de nós, seria impossível estar na Tua presença, mas o Senhor decidiu erguer as Tuas mãos e nos alcançar e nos resgatar da nossa impossibilidade. Te pedimos perdão, porque muitas vezes não desfrutamos, não reconhecemos da graça manifestada na cruz por nós. Te pedimos perdão por muitas vezes inverter os papéis, nos apoiar em nós mesmos e por causa disso mesmo não conseguimos atingir o lugar de santidade que tanto desejamos. Te pedimos perdão porque muitas vezes esquecemos da Tua palavra, do verdadeiro sentido do Teu Evangelho e do verdadeiro sentido da Tua salvação. Te pedimos que o Teu Espírito Santo nos tire do lugar de culpa, de condenação, de tristeza, de cansaço, porque não estamos esperando no Senhor e na Tua graça, e nos ajude a partir de hoje a fazer o movimento que o Senhor nos chamou a fazer, um lugar de dependência, um movimento de dependência, de arrependimento, mas de reconhecimento que nada vem de nós e que é o Senhor que gera santidade e transformação em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor sempre nos resgata do lugar de condenação, de tristeza e de culpa. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra alcançou o seu coração, deixe o seu like, o seu comentário, inscreva-se no canal, ative as notificações e principalmente compartilhe. Que Deus te abençoe.